Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a emergência climática, um tema que vem ganhando destaque em vários países do mundo, em função das mudanças climáticas em curso no nosso planeta. E sendo assim, eu trabalharei com algumas informações, alguns dados, para mostrar a vocês o que está acontecendo com o clima no nosso planeta e as consequências dessas mudanças climáticas nas mais diferentes regiões do mundo. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, essa aula está sendo gravada no dia 5 de maio de 2024, domingo. Nesse exato momento, são 10 horas e 30 minutos. Então, vamos aqui começar a analisar alguns dados importantes para que vocês tenham ideia do que está acontecendo com o clima no nosso planeta. Então, aqui nós temos a primeira informação dizendo que o ano de 2023 foi o mais quente dos últimos 125 mil anos. E nada melhor do que esse gráfico mostrando a evolução da temperatura de 1880 até 2023, para que vocês possam ter uma ideia do que está acontecendo com a temperatura e o clima no nosso planeta. Repare que a partir do final da década de 1970, em nenhum ano nós tivemos temperatura média abaixo da temperatura média da era pré-industrial. Lembrando que a primeira revolução industrial teve início por volta de 1750. Então, é possível perceber que a partir do final da década de 1970, nós tivemos um processo de elevação gradual da temperatura média do nosso planeta, que se intensificou nos últimos anos, agora do início do século XXI. Repare que o ano de 2023, inclusive, teve uma elevação bastante significativa e durante pelo menos 9 meses consecutivos no ano de 2023, nós tivemos temperaturas médias acima de 1,5 grau da era pré-industrial. Isso é um fator de grande preocupação, porque estamos observando um padrão de elevação da temperatura média do nosso planeta, que tem se intensificado nos últimos anos, e justamente essa elevação da temperatura média da Terra tem causado mudanças climáticas, perturbações climáticas, anomalias climáticas nas mais diferentes regiões do nosso planeta. Agora, você poderia me perguntar, mas professor, o que está determinando essa elevação gradual da temperatura média do planeta? Ora, a gente já trabalhou com a questão do aquecimento global. O aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente o CO2, o metano, né? E outros gases, o CFC, cloro, flúor, carbono, os óxidos de nitrogênio e por aí vai, resultantes principalmente da queima de combustíveis fósseis
e no caso do metano, da decomposição da matéria orgânica. Nós temos também a questão do desmatamento. A cada ano, milhões de hectares de vegetação nativa são destruídas nas mais diferentes regiões da Terra. Então, esses dois elementos combinados, mas também eu considero a expansão das ilhas de calor nas médias e grandes cidades do mundo como sendo os três fatores primordiais que irão explicar o porquê dessa elevação gradual da temperatura num ritmo mais acelerado nas últimas décadas. Nós temos também, em função dessa elevação da temperatura média do planeta, a elevação da temperatura média dos oceanos. Então, os oceanos estão ficando mais quentes. E uma coisa tem a ver com a outra. Na medida em que a temperatura média do planeta sobe, consequentemente, a temperatura média dos oceanos também irá subir. Então, o que nós estamos observando? Que existe um padrão de aquecimento ou elevação da temperatura da água do mar que vai ser verificado a partir do final da década de 1990. E o que nós estamos percebendo através desse gráfico é que esse padrão de aquecimento, ou seja, elevação da temperatura média dos oceanos, tem aumentado gradativamente. Repare, né, essa escala em que essa anomalia da temperatura dos oceanos está ficando cada vez maior, fruto, é claro, também do aumento da temperatura média global. Como eu disse, uma coisa está atrelada à outra. E na medida também que os oceanos vão ficando mais quentes, isso também contribui não só para a emissão de mais vapor d'água para a atmosfera, criando condições para a formação de sistemas de tempestades e chuvas nas mais diferentes regiões da Terra, assim como também os oceanos mais aquecidos irão irradiar mais calor para a atmosfera, contribuindo dessa forma para a elevação gradual da temperatura do ar atmosférico. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de fatos recentes que foram sendo registrados para corroborar com o tema da aula, né, a emergência climática. Ondas de calor na América do Norte são mais frequentes e intensas. E eu chamo a atenção para uma onda de calor que ocorreu em junho de 2021 na América do Norte, principalmente no oeste dos Estados Unidos e oeste do Canadá. E eu chamo mais atenção para o fato de várias cidades canadenses terem registrado temperaturas acima de 40 graus em junho de 2021, mais precisamente no dia 30 de junho de 2021, a cidade de Lytton, aqui localizada no sudoeste do Canadá, registrou 49,6 graus centígrados, ou seja, uma temperatura extremamente alta. Eu, na minha vida, como geógrafo, 43 anos de magistério, jamais poderia crer que um dia a temperatura média em qualquer localidade do Canadá poderia chegar próxima a 40 graus. Ainda mais 49,6. Isto porque o Canadá está localizado numa zona de latitude intermediária, razão pela qual, inclusive, o Canadá é cortado pelo Círculo Polar Ártico, e o verão canadense, tradicionalmente, não é um verão quente. Dificilmente as temperaturas ultrapassam a casa dos 30 graus no Canadá. Mas, nesse ano, nós tivemos registro de temperaturas acima de 40 graus em várias localidades, em várias cidades do Canadá. Inclusive, a cidade de Lytton foi totalmente destruída por um incêndio que eclodiu exatamente em função
dessa onda de calor. Claro que era uma cidadezinha pequenininha, casas de madeira, coisa e tal, mas isso não importa. O que importa é que a cidade perdeu 90%, vamos dizer assim, das suas construções, foi praticamente destruída por esse incêndio que eclodiu, motivado por uma onda de calor que se estendeu por vários e vários dias na região. Aqui nós temos também ondas de calor na Europa são mais comuns. A cada ano, o continente europeu é atingido por ondas de calor. Isso fique bem claro na cabeça de vocês, é normal, principalmente nos meses de verão, sobretudo aqui no sul da Europa, quando então a região passa a receber ventos procedentes do deserto do Saara, o vento siroco, que é um vento quente e seco, que atravessa o mar Mediterrâneo e atinge a região sul do continente europeu. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que essas ondas de calor estão se tornando mais frequentes, estão ficando mais fortes, estão quebrando recordes de temperatura, estão gerando com maior frequência incêndios florestais na região. Aqui no dia 11 de agosto de 2021, a temperatura atingiu 48,8 graus na Sicília, que é essa ilha localizada aqui no sul da bota da Itália. 44 graus em Atenas. Então, lembrando que também ondas de calor são responsáveis por temperaturas acima de 44, 45 graus na Espanha. Em algumas áreas da Turquia, essa temperatura também ultrapassa a casa dos 44, 45, 46 graus. O calor na Grécia também é comum no verão. Enfim, a Europa mediterrânea ela é mais atingida por essas ondas de calor. Mas essas ondas de calor agora estão sendo potencializadas, estão atingindo as porções central da Europa Ocidental e atingindo até o Reino Unido, que agora, no ano de 2023, registrou em algumas localidades temperaturas de 36, 37, 38 graus, totalmente fora dos padrões, porque o clima temperado oceânico ele se caracteriza por não apresentar temperaturas extremas nos meses de verão, ou seja, calor extremo. Mas essas ondas de calor estão se propagando agora de maneira mais frequente para a Europa Central, para a Europa Ocidental, para a Europa Setentrional. Tivemos também ondas de calor atingindo a Finlândia, a Noruega, a Suécia, com temperaturas que ultrapassaram os 30 graus, algo fora dos padrões, fora do comum para essa região do continente europeu. Aqui nós temos uma outra área que também chamou muita atenção, por isso que eu estou destacando ela, que é a onda de calor na Sibéria em junho de 2020. Essa localidade chamada aqui Verkhoyansk, na Rússia, inclusive quando eu era estudante, eu me recordo até hoje, né? Se dizia que Verkhoyansk era a cidade mais fria do hemisfério norte, localizada lá na região siberiana, inclusive na época com recorde negativo de temperatura, 69 graus abaixo de zero no inverno. E o que me chamou a atenção foi o fato da temperatura em Verkhoyansk ter alcançado a casa dos 38 graus Celsius, ou seja, uma temperatura extremamente elevada para a região siberiana. Lembrando que aqui o norte da Sibéria é cortado pelo Círculo Polar Ártico e mesmo no verão é muito incomum você ter temperaturas elevadas nessa região. Agora, o que chamou também a atenção não foi só a temperatura elevada em Verkhoyansk, mas em boa parte aqui da região siberiana, pelo menos na sua porção oriental, onde várias localidades, inclusive, chegaram a registrar temperaturas acima dos 39 graus. Ora, a temperatura elevada nessa região acelera o processo de descongelamento do solo, o permafrost. Isso vai provocar
o desabamento de construções, edificações, acomodação do terreno, vai provocar a formação de vossorocas, vai provocar ou promover a intensificação da liberação do gás metano para a atmosfera. Lembrando que no permafrost nós temos uma grande quantidade de metano aprisionado junto com o gelo que se encontra nessa camada de solo que se faz presente no entorno do Círculo Polar Ártico, enfim. E fora os incêndios florestais que eclodiram e se estenderam por vários dias, motivados por essa onda de calor que permaneceu ativa por vários e vários dias. Aqui nós temos também onda de calor na América do Sul em agosto de 2023. Eu chamo a atenção porque agosto ainda é inverno no hemisfério sul. E nós tivemos aqui no norte do Chile, na região da Cordilheira dos Andes, uma temperatura de 38,9 graus Celsius no norte do Chile. Repare que essa parte preta aqui é a parte onde nós temos a onda de calor que atingiu no mês de agosto essa porção da América do Sul. E repare aqui no norte do Chile, que foi a região que registrou maior temperatura, e tivemos ali localidades que, de acordo com aquilo que eu li, pesquisei posteriormente, chegaram também a marcar temperaturas próximas a 40 graus em pleno inverno do hemisfério sul. Agora, o que chamou a atenção também foi a extensão, os vários dias consecutivos em que essas temperaturas ficaram bem acima dos padrões normais, no Chile, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia e até mesmo aqui no oeste da região sul, enfim. Foi uma das ondas de calor muito forte que foram registradas na América do Sul no ano de 2023. Aqui nós temos também as ondas de calor no Brasil, estão mais frequentes e mais fortes. Eu acho que todo mundo na sua sã consciência que vive aqui no Brasil, os seguidores do canal ou aqueles que irão assistir essa aula, devem ter percebido a quantidade de ondas de calor que nós tivemos no ano de 2023 e no início do ano de 2024. Então, nesse exato momento, hoje, dia 5 de maio de 2024, a região sudeste, o centro-sul do Brasil, melhor dizendo, está registrando a pior onda de calor da sua história no outono. As temperaturas aqui no Rio de Janeiro estão há mais de 10 dias acima dos 34, 35 graus, com vários dias com temperaturas com 36, 37, inclusive a previsão hoje aqui para o Rio de Janeiro, capital, é mais uma vez a temperatura aí beirando os 37 graus, com sensação térmica na casa dos 40 ou um pouquinho acima. Ora, isso no mês de maio eu nunca vi, ainda mais numa sequência de dias muito grande, porque quando uma frente fria se aproxima, por exemplo, nós temos aquilo que é chamado de aquecimento pré-frontal. Você tem a elevação da temperatura, aquele abafamento do ar, e depois, 2 dias depois, você tem aquela ventania que traz a frente fria, antecede a chegada da frente fria, vem a chuva, tem a queda da temperatura, enfim. Agora, o que está acontecendo? Um bloqueio atmosférico aqui na região centro-sul, um poderoso anticiclone está impedindo que as frentes frias avancem do sul da América do Sul em direção à nossa região sudeste, razão pela qual a temperatura está extremamente alta e a umidade do ar muito baixa, inclusive, principalmente no interior da região. Então, essa imagem aqui mostra apenas uma das ondas de calor que atingiram o Brasil no ano de 2023, não é uma imagem de 2024, mas mostrando a vocês que essas ondas de calor estão cada vez mais frequentes e mais intensas. E olha que nós estamos no ano em que a laninha está se formando, e quando a laninha se forma, há normalmente o refresco, normalmente o inverno
é mais frio, o outono é mais frio, a primavera é mais fria, mas no momento que nós estamos vendo, apesar de que a laninha de fato ainda não começou, ela está se formando, mas nós estamos vendo temperaturas bem acima dos padrões normais. Aqui eu destaquei esse mapa que foi publicado pela imprensa brasileira no ano de 2023 para mostrar a vocês alguns recordes, né, de temperatura registrados no mundo, né? Por exemplo, na Ásia, Havais, Irã, 54. Eu sei que existem localidades no Irã que a temperatura chega perto dos 70 graus, mas aqui foi destacado essa localidade, né? Oceania, lá na Austrália, 50,7 graus. A gente considera a Austrália 2/3 do território do país composto por desertos e regiões semiáridas. A Austrália é cortada pelo Trópico de Capricórnio, então normalmente primavera, verão, início do outono faz muito calor, principalmente na região central. Europa, Sicília, Itália, 48,8, acabei de falar sobre isso ainda há pouco. América do Sul, Rivadavia, fica na Argentina, 48,9. Quem é que poderia imaginar que um dia a temperatura na cidade de Rivadavia, que está na zona temperada da América do Sul, poderia atingir uma casa de 48,9, ou seja, aproximadamente 49 graus Celsius. América do Norte, Death Valley, 56,7, ok? O oeste, o meio oeste dos Estados Unidos são áreas muito quentes, inclusive lá no Vale da Morte é comum você ter registros de temperatura na casa dos 50, 54, 55, já tivemos registro lá no Arizona de 56 graus, então aqui o destaque é para mostrar a vocês algumas temperaturas consideradas as mais altas, mas que fique registrado que existem temperaturas mais altas registradas no mundo do que essas que estão sendo aqui representadas nesse mapa, como por exemplo lá no Irã, como por exemplo lá no Canadá, que não foi citado aqui, em Lytton com 49 graus e por aí vai. E lembrando que aqui no Brasil agora nós tivemos, né, no final de 2023, início de 2024, em várias localidades do país, temperaturas passando dos 45 graus, isso nunca havia acontecido no Brasil. Então, o que eu quero mostrar a vocês, mais uma vez, é que existe um padrão de mudanças climáticas em curso no nosso planeta e que é preciso frear essas mudanças climáticas o quanto antes possível, antes que seja tarde demais. Aqui nós temos abril de 2024, Dubai registra a maior chuva da história. Então, isso aí foi bem noticiado pela imprensa no mês passado, né? Um volume absurdo de chuva. Caiu em 24 horas, em Dubai choveu mais em 24 horas do que a média de todo o ano. Bem mais, né? Aí, algumas pessoas andaram publicando matérias dizendo que não, mas isso é porque Dubai semeia as nuvens, pulveriza as nuvens com iodeto de prata para provocar chuva artificial. Ora, meu amigo, pega a imagem do satélite e você vai ver que aqui, tá, aqui é a Península Arábica, né, esse pedaço aqui é Omã, aqui é o Iêmen, aqui é a Arábia Saudita, Dubai está aqui. Então você percebe que houve um sistema atmosférico de tempestade que se formou. Não foi a questão da semeadura das nuvens com iodeto de prata que provocou esse volume absurdo de chuva em Dubai, e sim um sistema atmosférico que causou tempestades tropicais, né, na primavera de 2024 na cidade de Dubai, assim como também essas chuvas atingiram Omã, atingiram áreas da Arábia Saudita, chuvas bastante intensas, que alguns poderão dizer, isso foi uma sazonalidade climática. Ok, pode ter sido uma sazonalidade climática, como também pode ser reflexo das mudanças climáticas em curso no nosso planeta, o que você também não pode negar, tá?
eu abro o leque para as duas hipóteses. Pode ser efeito de uma sazonalidade climática, isso acontece, é comum que aconteça no mundo, assim como pode ser também efeito do aquecimento global, ok? Aqui nós temos chuvas no Rio Grande do Sul em abril de 2024, agora, final de abril de 2024, início de maio de 2024. A imprensa tem trabalhado muito nos últimos dias sobre as enchentes, né, que ceifaram a vida de dezenas de pessoas estão desaparecidas, dezenas de milhares de pessoas estão desalojadas e desabrigadas, né? Essa chuva atingiu mais de 300 mil pessoas que nesse momento estão sem o fornecimento de luz. Tivemos um índice pluviométrico absurdo, totalmente fora dos padrões vistos até o momento. E sendo assim, podemos associar essas chuvas à onda de calor fortíssima que está atingindo parte do Centro-Sul, o bloqueio atmosférico que existe aqui no Centro-Sul, nas imediações da região Sudeste, onde nós temos um anticiclone posicionado como sendo um fator responsável por isso. Sim, podemos associar esse sistema ou os sistemas de tempestades ao corredor de umidade ativo da Amazônia, os rios voadores. Sim, podemos associar essas chuvas também o fato de ter bloqueado a passagem de uma frente fria que ficou estacionada aqui sobre o sul do Brasil, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Então esse ar frio e úmido procedente do sul, encontrando-se com ar quente e úmido procedente da Amazônia, criaram as condições favoráveis para a formação dos sistemas de tempestades que permaneceram muito ativos durante vários dias no Rio Grande do Sul. Sim, mas isso também pode ser efeito das mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Sim, pode ser efeito de uma sazonalidade climática. Pode, mas a chance maior é que esse fenômeno que foi registrado no sul do Brasil, e graças a Deus no dia de hoje as condições meteorológicas melhoraram lá no Rio Grande do Sul e não há previsão de chuvas fortes hoje no Rio Grande do Sul. O tempo está melhorando, temos áreas lá com dia ensolarado. Graças a Deus isso vai permitir que as coisas aos poucos voltem à normalidade lá no sul do Brasil. Claro que a vida daqueles que se foram não serão, vamos dizer, recuperadas, né? Os prejuízos materiais poderão ser recuperados com esforço, trabalho, doações, etc. As casas que foram destruídas poderão ser reconstruídas com o apoio das organizações não governamentais, dos governos municipais, governos estaduais, governo federal, sociedade civil, enfim. Mas a gente tem que levar em consideração a possibilidade dessas chuvas torrenciais que provocaram tanto estrago em centenas de municípios gaúchos estarem associadas às mudanças climáticas em curso no planeta. Correto, devemos. Aqui nós temos enchentes na Rússia em abril de 2024, as maiores enchentes da história registradas da Rússia. Desalojaram mais de 100 mil pessoas, ainda até hoje, semanas após, né, o início das enchentes, ainda existem cidades que estão parcialmente inundadas. Essas enchentes também atingiram o Cazaquistão. Chuvas torrenciais que ocorreram no início da primavera lá na Rússia foram responsáveis pelo transbordamento dos rios. Temos que levar em consideração também a elevação súbita da temperatura que provocou o derretimento da neve. Então, o derretimento da neve associado às chuvas que ocorreram num padrão fora do comum foram responsáveis pelas inundações em várias cidades, inclusive com rompimento de represas que contribuíram para potencializar essas inundações em cidades da Rússia. Aqui nós temos a seca na América do Sul 2022-2023, que nós temos, né, novembro de 2022,
dezembro de 2022, janeiro de 2023, esses pontos mais escuros são aqueles mais afetados pela seca. Então, essa seca, de certa forma, estava atrelada ao fenômeno da Laninha, ok? A Laninha, ela reduz a incidência de chuvas aqui nessa parte da América do Sul, só que tivemos outras tantas Laninhas que não causaram uma seca tão severa como aquela que ocorreu no verão de 2022/2023. Isso causou um prejuízo enorme ao agronegócio argentino, prejuízo de bilhões de dólares, assim como também causou prejuízos ao agronegócio uruguaio, o agronegócio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai, Bolívia, porque a seca ela atingiu vários pontos em vários países da América do Sul. Isso, claro, que está também relacionado às mudanças climáticas em curso no nosso planeta. A Laninha não foi o único fator responsável por essa seca que foi considerada a mais grave seca até então registrada na América do Sul. E sendo assim, a Laninha teve a sua contribuição, mas as mudanças climáticas em curso também deram sua contribuição. Aqui nós temos secas na África, aumentam a incidência da fome crônica na África subsaariana. Aí você pega a parte oriental da África subsaariana, o sul da África, que vem sendo castigado por secas violentas, numa região onde você tem uma população que ainda vive no campo, numerosa, que depende muito daquilo que a natureza permite produzir, e a redução das chuvas, associadamente às ondas de calor que também estão se tornando cada vez mais fortes na África, têm sido responsáveis pela quebra da produção de alimentos e, consequentemente, a manutenção da fome crônica em vários países da África subsaariana. Então, lembrando que hoje, atualmente, mais de 800 milhões de pessoas convivem com o problema da fome no planeta, sendo que boa parte dessas pessoas que convivem com a fome vivem na chamada África subsaariana. Aqui nós temos seca severa na Amazônia reduz a vazão dos rios no pior nível registrado. Isso nós verificamos agora em 2023. Rios amazônicos com volume de água muito baixo em função da redução das chuvas. Olha como é que a seca castigou principalmente a Amazônia Ocidental, algo fora do padrão, porque aqui você tem o centro de origem da massa equatorial continental. Essa parte da Amazônia é a parte mais úmida da Amazônia sul-americana, então pouco provável que isso acontecesse sem mudanças climáticas em curso, e nesse caso, claro que nós temos que também utilizar como agravante o desmatamento que está avançando num ritmo acelerado na Amazônia, em várias frentes, porque antigamente esse desmatamento se concentrava mais aqui no chamado arco do desmatamento ou arco do desflorestamento. Agora esse desmatamento também ocorre na Amazônia setentrional, ocorre aqui na Amazônia Oriental, então você tem uma perda de cobertura florestal intensa, e na medida que isso acontece, você altera os padrões de temperatura e umidade. Alterando os padrões de temperatura e umidade, você vai alterar também os padrões de chuva. Então, o que se verificou foi uma redução significativa das vazões dos rios que compõem a bacia do Amazonas, inclusive comprometendo a navegabilidade dos rios em determinados trechos, provocando a morte de uma grande quantidade de espécies aquáticas, quebrando uma cadeia alimentar extremamente complexa, que gerou consequências para várias espécies de animais que vivem na Amazônia. Então nós temos que levar em consideração que, através desses poucos exemplos que eu dei, até mesmo porque, para não tornar essa aula excessivamente longa, eu acredito inclusive que ela já esteja aí na casa dos 40 minutos, e a gente sabe que o aluno ele perde a atenção conforme a aula se alonga. Então, eu quis mostrar a vocês que existe um padrão de mudanças
climáticas em curso no nosso planeta, que a temperatura média do nosso planeta está aumentando gradativamente, assim como a temperatura da superfície do mar também está aumentando gradativamente. Eu poderia também ter trabalhado aqui com a aceleração do derretimento das geleiras, não só no Ártico e na Antártida, como também nas cadeias de montanhas, que é fruto, uma outra consequência do aquecimento global, ou seja, das mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Enfim, então a ideia é mostrar a vocês a existência de um padrão que está provocando crises climáticas nas mais diferentes regiões do mundo, acumulando prejuízos de bilhões e bilhões de dólares, afetando economias de províncias, economias de países, afetando pessoas e, de certa forma, também afetando todo um ecossistema com a sua complexidade que envolve a vida nos seus mais diferentes reinos, enfim. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dê aí o seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, se gostou ou não gostou da aula, dê uma sugestão de uma próxima aula. Enfim, o canal GeoGênio, na verdade, é uma plataforma de ensino que não tem objetivo nenhum financeiro. O único objetivo do canal GeoGênio é levar a você o conhecimento da geografia, sobretudo aqueles que estão se preparando para os concursos militares e vestibulares, e também, claro, concursos públicos que caiam a disciplina da geografia. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!